Existe um criminoso silencioso, sorrateiro, íntimo. Ele não se esconde nas sombras do mundo, mas nos cantos esquecidos da sua própria mente. Ele não pula em você de surpresa. Ele se deita ao seu lado. Anda com você pelas ruas, fala com a sua voz. Esse criminoso não é estranho, é familiar, porque ele é você. Sim, eu sei que pode parecer duro ouvir isso, mas me escuta com o coração aberto. Você já sentiu que algo dentro de você sabota suas próprias escolhas? Como se houvesse uma força interna que te empurrasse para longe daquilo que, no fundo, você sabe que precisa. Às vezes, você faz promessas a si mesmo e, no instante seguinte, já as quebra. Às vezes, você deseja profundamente mudar, mas continua repetindo os mesmos padrões, como se estivesse preso em um ciclo invisível. E então vem a culpa, a frustração, a sensação de que você está cansado demais para tentar de novo. A dor de não saber mais se acredita em si mesmo. Essa dor tem um nome, autossabotagem, e ela não nasce da maldade, ela nasce da sua história, das dores não olhadas, dos traumas não resolvidos, das verdades que você precisou enterrar para continuar respirando. E tudo bem, de verdade, tudo bem. Não há nada de errado com você por estar em guerra consigo mesmo. Há apenas um pedido, um chamado, um convite. A vida está te pedindo. Olhe para dentro, não para se julgar, mas para se libertar. Neste vídeo, nós vamos fazer isso juntos. Vamos caminhar com coragem até o núcleo dessa sabotagem interna. E vamos usar como guia um homem que compreendeu como poucos a complexidade do ser humano, Johann Wolfgang von Goethe. Não vamos falar apenas de ideias. Vamos falar de verdades vivas, verdades que tocam, que sacodem, que curam. Goethe não oferece respostas fáceis. Ele oferece espelhos. E é olhando para esses espelhos que você pode, enfim, se reencontrar. Eu não estou aqui para te convencer de nada. Estou aqui para te lembrar do que você já sabe, mas esqueceu. Que há um poder dentro de você, que há clareza esperando por espaço, que há força onde hoje parece só fraqueza, e que, apesar de tudo, você ainda pode escolher. Escolher parar de fugir, escolher começar, escolher a si mesmo. Então respira fundo. Solta os ombros, tira o peso da autocrítica. Você não precisa carregar tudo isso sozinho. A jornada começa agora. E talvez essa seja a conversa que você mais precisava ouvir. Poucos nomes na história da humanidade carregam tanta densidade, tanta amplitude e tanta profundidade quanto Johann Wolfgang von Goethe. E mesmo que muitos o conheçam apenas como um poeta alemão, sua existência foi muito mais do que literatura. Goethe foi um arquiteto da consciência, um polímata em essência. Caminhou entre os mundos da arte e da ciência, da política e da filosofia, com a mesma presença com que um monge atravessa o silêncio. Ele não apenas escrevia, ele investigava a alma humana como quem mergulha no abismo do próprio ser, em busca de luz. Sua produção intelectual ultrapassa os 140 volumes. Ele se dedicou à botânica, à mineralogia, à teoria das cores, ao comportamento humano, à administração pública. Mas o mais impressionante não está em sua erudição, está em sua prática. Goethe viveu como pensava, pensou como sentia, sentiu como quem está desperto. Em um mundo que constantemente nos arrasta para o ruído, para a distração e para o vazio, ele nos oferece uma presença radical, um chamado ao autodomínio, a coerência entre pensar, sentir e agir, e o que torna suas palavras tão vivas ainda hoje, séculos depois de sua morte, é justamente isso. Ele não falava do alto, falava de dentro, falava da experiência humana como ela é, confusa, contraditória, rica, profunda, cheia de dor, mas também cheia de potência.
Ele não buscava nos dizer o que fazer. Ele nos convidava a ver, a perceber, a escolher com mais clareza, com mais responsabilidade, com mais consciência. É por isso que Goethe não é um pensador do passado. Ele é um guia para o agora. E se você permitir, ele vai te mostrar que a transformação pessoal não nasce de uma fórmula, mas de uma decisão interna. Uma decisão de parar de viver em estado de adormecimento, de parar de terceirizar sua vida, de começar a se governar. Por isso, nos próximos minutos, você será conduzido por 9 dos ensinamentos mais poderosos que Goethe nos deixou. Não como dogmas, mas como espelhos. E talvez como portas. Portas para uma vida mais lúcida, mais forte e mais verdadeira. Os ensinamentos de Goethe. A verdade é uma tocha que brilha num nevoeiro sem dissipá-lo. A verdade não vem para nos tranquilizar. Ela vem para iluminar o que preferimos não ver. Ela não se acomoda nas palavras bonitas, nem nos discursos prontos. Ela expõe. E por isso, incomoda. Goethe compreendia isso com nitidez. Ele sabia que buscar a verdade é, muitas vezes, andar por dentro da própria neblina. A luz da tocha não dissipa o nevoeiro. Ela apenas mostra o caminho estreito por onde se deve andar. Na vida, essa tocha se acende quando temos coragem de olhar para dentro com sinceridade. E olhar para dentro não é fácil. Porque lá dentro vivem os padrões que você repete, os vícios emocionais que você alimenta, as mentiras que você conta para si mesmo para continuar sobrevivendo. Mas não há autodomínio possível sem esse mergulho, sem esse confronto amoroso, sem essa luz crua que revela a bagunça antes de trazer clareza. Por isso, pare de fugir do que dói. O que hoje te fere pode, amanhã, ser a ferida que te ensinou a enxergar com mais maturidade. A verdade não resolve tudo, mas ela aponta. E quando você decide segui-la, mesmo tremendo, algo dentro de você começa a se alinhar. Contra as críticas, nada melhor do que o êxito. Você vai ser criticado. Não importa o quão cuidadoso, ético ou bem-intencionado você seja. Em algum momento, alguém vai interpretar mal, vai distorcer, vai apontar. Goethe nos lembra que, diante disso, o melhor caminho não é justificar, nem rebater, é continuar. O êxito, nesse caso, não se trata de fama, nem de validação externa. O êxito é a realização silenciosa. É fazer o que precisa ser feito, é viver com integridade, é seguir firme, mesmo que ninguém aplauda. A crítica alheia só tem o poder de nos paralisar quando nossa própria convicção está frágil. Quando você se conhece, quando sabe o que está construindo, quando compreende o porquê da sua jornada, os ruídos externos perdem força. A crítica não te quebra, ela apenas passa por você, porque sua atenção está voltada ao que importa, o seu processo. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Você absorve o que vive ao seu redor. Sem perceber, você se molda pela frequência emocional das pessoas com quem convive. A raiva dos outros pode virar sua. O medo dos outros pode contaminar sua coragem. A passividade de quem te cerca pode te anestesiar. Olhe à sua volta. Quem são os rostos que caminham com você? Eles te expandem ou te encolhem? Eles te lembram de quem você é ou te afastam do seu centro? Muitas vezes, a sabotagem interna está reforçada pelo ambiente. Relações que você mantém por afeto, por costume ou por medo de ficar só, mas que te arrastam para longe de você. Não se trata de julgar os outros, trata-se de se responsabilizar por onde você está se colocando. Porque crescer, às vezes, exige se afastar, exige fazer silêncio para se ouvir, exige solidão para renascer e só depois reconstruir vínculos que estejam alinhados com a sua nova versão. Ninguém falaria tanto se soubesse o quanto nos entendemos mal. Estamos cercados por palavras, palavras por todos os lados, distrações,
opiniões, comentários. Mas no fundo, quase ninguém está se ouvindo, quase ninguém está se entendendo de verdade. E Goethe nos lança essa reflexão como quem aponta para a ferida central da nossa era, a superficialidade da comunicação. Nos perdemos na pressa de responder, na ansiedade de sermos ouvidos. Mas comunicação de verdade não é sobre falar, é sobre se abrir, é sobre escutar com presença, é sobre interpretar com empatia. E quando isso acontece, quando dois seres humanos se escutam com o coração, a cura. Na sua vida, talvez o que esteja faltando não seja falar mais, mas escutar melhor, escutar suas emoções, escutar seus limites, escutar as entrelinhas de quem está ao seu lado. Porque a compreensão, quando nasce, muda tudo. Ela desarma, ela aproxima, ela transforma. O saber nos torna mais conscientes da nossa ignorância. Essa frase é um abraço para quem está em processo. Porque quanto mais você estuda, mais percebe o que ainda não sabe. Quanto mais você cresce, mais percebe o quanto ainda precisa crescer. E isso pode parecer frustrante, mas na verdade é libertador. Goethe sabia que a maturidade não é feita de certezas absolutas, é feita de dúvidas honestas, de humildade intelectual, de abertura para rever o que antes parecia inquestionável. A dúvida é sinal de expansão. É prova de que você saiu do piloto automático. Então, quando sentir que está perdido, que não sabe mais por onde ir, lembre-se, isso não é retrocesso. É clareza chegando. A dor da dúvida é o início da sabedoria. O passado é um livro escrito com páginas faltando. Nossa memória é seletiva. Nosso julgamento é distorcido pelo tempo. Tendemos a lembrar com intensidade daquilo que doeu e com pressa daquilo que foi bom. Nos prendemos em cenas que já passaram e usamos o que fomos como prisão para o que ainda podemos ser. Goethe nos convida a compreender que o passado nunca conta a história inteira. Ele é um fragmento, uma versão. E se você insiste em viver preso ao que foi, você perde a chance de criar algo novo com o que é. Você não é sua história. Você é o autor do que vem depois. E esse depois começa agora. No instante em que você decide soltar o peso, honrar o que passou, mas não se submeter a ele, aprender e seguir. Aquele que é firme na vontade molda o mundo para si. Nada substitui a vontade. Não há talento que resista à preguiça. Não há oportunidade que resista à indecisão. Não há sorte que se sustente sem intenção. A vontade é o motor da mudança. É o fio invisível que separa quem apenas sonha de quem realmente constrói. Goethe via a vontade como uma força criadora. E, de fato, ela é. Porque quando você decide com firmeza, algo se reorganiza dentro de você. Suas emoções se alinham, sua atenção se afina, sua energia ganha direção. A vontade é silenciosa, mas poderosa. É a escolha repetida todos os dias. É o sim que você dá mesmo quando está cansado. É o não que você sustenta mesmo diante da tentação. Quem se apoia na vontade não precisa de aplausos, porque a vitória já está no caminho, não no resultado. Nada é mais assustador do que a ignorância em ação. Vivemos em tempos de opinião rápida e reflexão lenta. Todos têm algo a dizer, poucos têm algo a escutar. E o risco disso é grave. Decisões impensadas, relações quebradas, vidas feridas por palavras lançadas sem cuidado. Goethe nos alerta. Agir sem saber é mais perigoso do que não agir. Porque a ação sem consciência pode machucar, pode destruir, pode afastar você de si mesmo e dos outros. Não se trata de não agir. Se trata de pausar, respirar, estudar, compreender antes de interferir. Na sua vida, quantas vezes você se precipitou por impulso? Quantas vezes falou o que não queria? Quantas vezes julgou sem entender? A ignorância não é só falta de informação, é falta de escuta, é falta de presença. E presença é a chave da sabedoria.
O melhor governo é aquele que nos ensina a governar a nós mesmos. Você espera que o mundo mude, que as pessoas te entendam, que a vida seja mais justa. Mas a pergunta é: você já começou essa mudança em você? Porque toda ordem exterior começa na ordem interior. Quer mais clareza? Limpe seus pensamentos. Quer mais harmonia? Cure suas feridas. Quer mais liberdade? Crie estrutura. Goethe compreendia que o verdadeiro poder não está fora. Está na sua capacidade de se conduzir com consciência. Governe-se, não com dureza, mas com sabedoria. Não com repressão, mas com direção. Ser senhor de si é o maior ato de liberdade. É quando você deixa de ser refém dos impulsos e passa a ser construtor do seu destino. Esses ensinamentos não são apenas frases bonitas, são convites. Cada um deles te chama para um reencontro com a sua verdade, para uma vida mais desperta, mais inteira, mais sua. Goethe não veio te dar respostas prontas, veio acender perguntas vivas, veio te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido. Você pode ser seu próprio aliado. Você pode transformar sabotagem em força, confusão em clareza. Eu mesmo criei muitas coisas em minha vida porque me recusei a aceitar a mediocridade como destino. E descobri nessa jornada que quando você encontra propósito, quando você se escolhe com verdade, o mundo inteiro se reorganiza. Agora, a escolha está com você. Qual desses ensinamentos você mais precisava ouvir hoje? Qual deles tocou uma parte sua que estava adormecida? Não guarde isso. Escreva, compartilhe, leve essa mensagem a quem também precisa lembrar que ainda pode mudar. Mas acima de tudo, lembre-se, o autodomínio não é sobre perfeição, é sobre presença, e ele sempre começa com uma decisão, uma única decisão, e ela pode ser tomada agora. Quer continuar evoluindo e aprendendo mais sobre como transformar sua vida? Então, se inscreve aqui no canal e vem com a gente. O que você vai descobrir pode mudar tudo.